Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciência da Alma, o canal que fala de mente, fala de ciência e fala de espiritualidade. Eu desejo muita luz e energia para todos vocês. Bem, e no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema, de um assunto no mínimo intrigante, de um tema que fascina e deixa muita gente curiosa, que é a intuição. Afinal, quem nunca teve uma intuição na vida? Quem de fato nunca sentiu algo lá dentro do coração, antes de tomar uma decisão? Ou antes mesmo de escolher por um caminho ou fazer uma escolha bastante difícil e bastante decisiva na vida? Ou em um momento rápido que precisou tomar uma decisão muito, mas muito rápida e importante, mesmo e sem, de certa forma, ter muita ideia, ter clareza ou qualquer razão para fazer aquela escolha sobre aquilo, para fazer a escolha certa, naquela hora certa e bastante precisa. Pensando nisso, o que faria de fato uma pessoa decidir subitamente por algo ou apenas por seu instinto, sem pensar muito lá na frente, na verdade, sobre os resultados ou qualquer consequência sobre aquela decisão? Eu diria que isso, essa impressão rápida de uma certeza momentânea, é mesmo aquela forte sensação dentro da gente que dá direção e o caminho, muitas vezes, às escolhas mais importantes. Ou seja, todas aquelas decisões que foram tomadas em um momento crucial e importante por algum sentimento ou alguma estranha sensação de certeza e de convicção interna mesmo dentro de cada um. A intuição, então, é mais ou menos isso. Quando a gente precisa tomar uma decisão, e essa decisão, essa opção não está muito ligada à parte racional do cérebro e da mente, nem a qualquer análise mais criteriosa ou racional, digamos assim. Então, mais ou menos, essa é a visão convencional ou do próprio senso comum do que trata a intuição. E por essa lógica inicial, esse fenômeno, digamos, humano, fenômeno humano, com certeza tem muito, mas muito mais a ver com um sentimento muito íntimo e pessoal que nos faz seguir por esse ou então por aquele caminho específico. E a partir disso, dessa primeira percepção, existem ainda outras várias ideias e teses que tentam de algum modo explicar o que é esse fenômeno natural de cada pessoa das pessoas. A psicologia, por exemplo, tem uma ideia muito específica sobre a intuição. A psicanálise traz também suas abordagens precisas. E a medicina e a neurociência propriamente indicam até algumas hipóteses. Já os estudos da consciência também trazem muitas ideias bem objetivas e claras. O ponto é que esse assunto é fascinante porque ele, de certa forma, faz uma espécie de conexão profunda entre ciência e espiritualidade. Mas aqui, quando eu me refiro à espiritualidade, pode ter certeza que é sem qualquer dogma nisso, pois a espiritualidade se trata muito mais aqui da personalidade, da nossa alma, da nossa mente e de nossa consciência que pode sim transcender qualquer realidade ou qualquer dimensão que a gente conheça. Porque a nossa mente, que não é propriamente o nosso cérebro, mas a nossa essência de vida está muito mais além do que esse plano físico e essa realidade física. Então, com tudo isso, a intuição é entendida de uma forma geral, de um modo geral, como vários adjetivos e várias ideias parecidas. Alguns chamam, então, de pressentimento, presságio, sexto sentido, feeling, instinto ou o próprio acaso, ou uma tacada de sorte em um momento decisivo na vida. A partir disso, o senso comum, as linhas mais tradicionais, dizem que todas as qualidades da intuição estariam, na verdade, ligadas apenas ao campo das emoções mais subjetivas, ou seja, as emoções ocultas e camufladas lá dentro, especialmente no campo do inconsciente. A partir disso, então, das nossas experiências acumuladas e escondidas no inconsciente, nós temos esses registros. Por isso, quando se passa por algum momento de escolha, essas emoções acabam por sinalizar a melhor decisão ou a tomada de decisão mais precisa, levando sempre em consideração, é claro, esses registros emocionais guardados lá nas profundezas da nossa mente, do inconsciente. Isso levando principalmente em consideração as marcas, as experiências, as emoções do passado, que sinalizam a melhor escolha do nosso futuro,
aí sua própria mente inconsciente indica o melhor caminho a seguir, a partir do quê? Da sua intuição. Então, nessa mesma perspectiva, os estudos da consciência também indicam que a intuição é um fenômeno de percepção preciso e instantâneo e de claro conhecimento íntimo de cada um. Ou seja, esse conhecimento vem com a captura rápida e súbita de um pensamento ou ideia. Só que aqui, ainda a partir dessa visão, do mesmo modo, esse pensamento não tem muito ou qualquer processo racional ou então cognitivo. Ou seja, ele não vem do cérebro. O pensamento ou essa ideia original não teriam, portanto, qualquer origem propriamente no inconsciente ou na mente consciente, mas no insight ou numa luz sobre a natureza e origem de algo específico. E tudo isso funciona mais ou menos assim. Na prática, a pessoa cria a habilidade para gerar soluções sem um longo processo lógico, racional ou analítico. Então, quando alguém tem, de fato, ou é envolvido por sua intuição, essa pessoa teria, então, a capacidade de julgar ou de decidir muito rápido, mesmo antes de processar ou analisar qualquer informação ou qualquer contexto mais específico daquele momento. E isso, se você analisar dentro do nosso processo evolutivo, também vem lá de trás. Sobretudo lá de trás, vem desde o período de desenvolvimento pré-histórico da nossa espécie. Isso vem como uma espécie de adaptação, certamente adaptação física e social do ser humano. Isso porque, no período pré-histórico, tomar uma decisão rápida, significativa, praticamente significava, sem dúvida alguma, a garantia da vida ou então a certeza da morte. Eu diria assim, então, que essa perspectiva mais inconsciente e emocional até pode estar certa, mas o processo da intuição é ainda muito mais profundo. E o entendimento sobre a intuição vai muito mais além também. Com certeza vai além até do próprio reflexo das emoções ocultas e das memórias guardadas lá no inconsciente. Por isso, manifestar e ter uma forte intuição sobre algo ou alguma coisa não se trata apenas de sinais emocionais do inconsciente, porque tudo isso, todo esse processo, sem dúvida, atua no campo da consciência e até mesmo na parte e no nível cognitivo da mente, do cérebro. Ao menos isso é o que indicam pesquisas e experimentos mais atuais da nossa ciência. Então, pensando assim, a partir disso, dessa análise, a intuição não seria apenas o sussurro da alma, ou a voz interior, ou a emoção escondida no porão da nossa consciência, no inconsciente, que aparece rapidamente para se mostrar a saída ideal ou a melhor solução em momentos muito precisos e oportunos. Muito mais do que isso, essa sensação de intuir ou prever traz outras camadas e explicações do ponto de vista analítico e racional também do cérebro e da mente. Ou seja, abrange também algumas observações e análises sobre o próprio comportamento do cérebro, ou seja, de todo o processo cognitivo da nossa mente. Então, nesse ponto de vista, a intuição não é apenas emocional, mas também racional, porque de fato também existe um processo rápido de informação ou de cognição cerebral. Por trás daquelas emoções mais escondidas, então, existe ainda algum acesso consciente do cérebro, justamente para buscar a solução mais rápida, mais necessária sobre qualquer tema ou assunto da nossa vida. Então, assim, ao se analisar o fenômeno propriamente da intuição, nós temos duas abordagens específicas. A primeira é a emocional e a inconsciente, e a segunda, a racional, ligada ao cérebro, ao lado esquerdo, que envolve todo um processamento cognitivo acelerado sobre qualquer decisão ou qualquer assunto. E quando a gente consegue unir essas duas linhas, a mente consciente e a inconsciente, nós conseguimos criar dentro de si a melhor estratégia justamente para enfrentar diferentes desafios da vida humana. Agora, olha que interessante essa pesquisa, feita pelo Instituto Hearth Matthew, lá dos Estados Unidos. Os pesquisadores desse centro, concluíram que o coração tem neurônios e neurotransmissores também. Então, do mesmo modo que o cérebro, o coração de fato também consegue mandar e emanar ondas eletromagnéticas para todo o nosso corpo. Só que essas ondas do coração são ainda maiores e mais extensas, até 5.000 vezes que o próprio cérebro, mesmo que com um número menor de neurônios.
Mas isso ainda não é o mais interessante, pois os cientistas lá dos Estados Unidos comprovaram também que há uma ligação direta entre o coração e o cérebro, ou seja, uma espécie de campo de força e de comunicação emocional entre esses dois órgãos. E essa comunicação foi chamada pelos pesquisadores do que? De intuição. Por isso, então, o órgão da intuição, segundo eles, seria o próprio coração. Mas e como tudo isso foi comprovado? Só para você entender, nos testes voluntários, eles precisaram reconhecer imagens à frente de um computador. Essas imagens, então, criavam em cada voluntário uma espécie de um padrão específico de ondas, totalmente registradas nos equipamentos de medição. Então, o padrão dessas ondas, ele foi criado sempre e de acordo com o sentimento gerado pelas imagens também percebidas e sentidas por cada paciente, por cada voluntário. O resultado do experimento foi absolutamente impressionante, pois ele comprovou o poder de comunicação que existe e de registro de informações do coração. Tudo porque, entre um slide e outro, o coração, ele demonstrou uma espécie de antecipação. Uma antecipação de 4,5 segundos sobre o cérebro, para o equipamento fazer esse registro de leitura, do próprio órgão, obviamente. Ou seja, a pessoa já sabia 4,5 segundos antes qual era a imagem que viria e a sensação que ela gerava. Obviamente, tudo isso foi registrado e captado pelas ondas eletromagnéticas, anotadas e registradas pelo equipamento. Então, a partir do sentimento gerado no coração, isso mostra basicamente que o cérebro ele tem um pequeno delay de 1 segundo no tempo entre o processamento e a informação que leva ao corpo. Já o coração, que é o órgão da intuição, leva mais informação ao cérebro que propriamente o cérebro ao coração e em um tempo menor. E essa informação antecipada, a partir justamente da emoção sentida, nós podemos chamar então de pressentimento, ou melhor, de intuição. Assim, por essa hipótese, a intuição teria origem na informação antecipada do coração. Ou melhor ainda, nos neurônios cardíacos e emocionais que mandam e determinam ordens, informações intuitivas ao próprio cérebro antes de qualquer processo analítico. De qualquer modo, pensando e partindo do registro emocional e informativo do coração, a intuição também, sem dúvida alguma, requer e pede um processo também analítico e racional do cérebro. Então, ela depende de ambos os processos, tanto do processo emocional quanto do processo racional, mesmo que a emoção ou a impressão emocional do coração registre, sobretudo, a intuição e o presságio, que seja alguns segundos antes do processo mais racional, como o equipamento demonstrou. Agora, existe ainda outro dispositivo natural muito, mas muito importante mesmo, ligado especificamente ao fenômeno da intuição. Ou melhor, uma glândula localizada no centro do cérebro, bem no centro do cérebro, a glândula pineal, que também é conhecida como o nosso terceiro olho, que é o olho da mediunidade, da visão extrafísica ou parafísica, o chamado olho que tudo vê e que permite a comunicação entre várias dimensões. A glândula pineal, que mais parece com uma pinha, é formada por um cristal muito, mas muito peculiar e sutil, chamado de cristal de apatita. Para você ter ideia, esse cristal é encontrado também no núcleo, bem nas profundezas do centro da Terra, lá dentro do centro da Terra. E o ponto interessante é que esse cristal é muito refinado, mas muito refinado mesmo. E ele opera dentro da mente humana como uma espécie de antena parabólica. E essa antena é capaz de registrar muitas frequências, infinitas frequências, mensagens de outras esferas e dimensões de realidade. Ou seja, a pineal é como uma antena de rádio mesmo, um roteador Wi-Fi, que tem o poder de captar todas as impressões, as informações, percepções e intuições físicas e também extrafísicas, justamente fora do nosso tempo e da nossa realidade observada. Então, basicamente, ela, a pineal, opera como se fosse um sensor capaz de se conectar com o mundo invisível, espiritual ou astral, digamos assim. Mais do que isso, além de conectar diferentes planos da realidade, ela também promove a ligação com toda a estrutura biológica humana, do corpo humano. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, cientista renomado da USP, referência nas pesquisas sobre a pineal,
ele traz algumas explicações muito claras e precisas sobre essa conexão entre coração, mente e a pineal, justamente no processo intuitivo. Segundo ele, o cérebro está embriologicamente previsto no coração. Então, por isso, não existe raciocínio sem emoção. Além disso, de acordo com o cientista, nós vivemos em 3 dimensões e nos relacionamos com a quarta, justamente através do tempo. E a pineal seria, nesse sentido, assim, a chave de abertura no universo, para essa relação que nós temos com o tempo, seja no passado, no futuro, ou mesmo antecipando os eventos que vão acontecer com informações coletadas e usadas no presente, no aqui e agora. Tudo porque a pineal seria, então, a única estrutura do corpo capaz que transpõe essa dimensão do tempo, o único elemento do corpo capaz de captar, registrar informações que estão além da nossa dimensão física e da nossa dimensão terrena. Tudo isso, na visão do pesquisador da USP, explicaria, então, fenômenos como a própria intuição, ou a clarividência, a telepatia, a mediunidade ou o parapsiquismo em todos os seus sentidos. Como descreveu com muita sabedoria o filósofo francês Descartes, a pineal é o ponto que liga a alma e que se liga ao corpo, ou melhor, o ponto que liga a sua consciência, se conecta com a biologia e com as outras dimensões, a partir justamente dessas impressões captadas de modo antecipado, como é o caso da intuição. Agora, outra hipótese muito intrigante é do físico Jean-Pierre Mallet. Para explicar a intuição, ele cita a teoria do desdobramento quântico do tempo. E nessa teoria existe uma outra versão nossa no futuro. E essa nossa versão, outra do futuro, nos traz nos sonhos ou em sussurros ao pé do ouvido muitos registros lá da frente, de tempos futuros, de tempos bem lá na frente. E esses registros também são conhecidos como intuição, inspiração, premonição ou alguma forma de presságio, justamente sobre as nossas escolhas e grandes possibilidades na vida. Essas impressões, então, chegam justamente, precisamente em forma de energia mesmo, e sugerem somente a verdade pessoal de cada um, ou seja, as melhores escolhas rápidas e alternativas trazidas de modo antecipado por nosso chamado eu do futuro, ou outro eu do futuro. Agora, tanto neurociência quanto psicanálise, ou ainda a psicologia, também tentam explicar a intuição como chamados processos heurísticos. Nesse processo, tudo é fruto de registros já percebidos, reconhecidos e anotados, de informações contidas lá no inconsciente e na mente emocional. Como o processo da intuição é algo dinâmico, rápido, um relâmpago, basta apenas algumas informações mais importantes e até mesmo simples para a tomada de decisão. Portanto, assim, não é necessário uma gama de informações ou estatísticas para definir a escolha preferida na ação ou na decisão que se tomar a partir da intuição. E isso também é chamado de pensamento intuitivo, ou seja, o pensamento intuitivo seria nada mais que um processo cognitivo inverso, ou melhor, de compreensão intelectual, de uma compreensão intelectual interna. Assim, ele se apoia já no conhecimento da causa, ou seja, nas informações e aprendizados internalizados em cada um. Só que esse pensamento intuitivo também se manifesta como uma intuição, uma ideia abstrata e cognitiva, no momento necessário da escolha sempre mais importante. A única diferença é que a pessoa busca dentro dela mesma, dentro de si, nos próprios registros incorporados, digamos, ao seu plano mental consciente e ao seu plano mental inconsciente também a decisão correta e ideal para aquela situação propícia. Ou seja, é o pensamento intuitivo e cognitivo que faz alguém escolher A ou B para se chegar justamente ao objetivo planejado. Tudo isso sempre a partir do que Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, chamou de eu da experiência. Ou seja, que é o nosso eu interno que traz a melhor experiência já aprendida e registrada. Tudo isso para ajudar o nosso eu do presente e atual a fazer sempre a melhor escolha aqui e agora, com a ajuda da própria intuição ou do chamado pensamento intuitivo. Por isso, sem qualquer dúvida, a intuição ela sempre decorre de um processo inconsciente e também de percepção, que leva sempre em consideração
alguns fatores. Por exemplo, o primeiro deles é a sensação, ou melhor, a percepção sensorial, que se refere a algo que existe já. Depois o pensamento, ou seja, o que é e o que está vindo de registros de informação. Em seguida, o processo leva em consideração o sentimento, ou melhor, se aquela impressão é agradável ou não. Então se chega ao processo da intuição, que na verdade é o sentido ou decisão que direciona, dá o caminho ou um palpite certeiro do que fazer com essa informação captada. Só que no processo da intuição, tudo ainda acontece de um modo simultâneo, muito rápido mesmo. E sem dúvida alguma, isso seria quase que indescritível, imperceptível apenas para o nosso corpo, para o nosso organismo. Porque o nosso corpo ele consegue apenas dar alguns sinais ou sinaléticas depois que esse fenômeno da intuição já foi precedido pela emoção do coração. Alguns exemplos são quando a orelha esquenta e fica vermelha, as mãos suam, as pernas tremem, quando se sente alguma angústia ou aflição ou aperto no peito. Os sinais realmente eles são variados e dependem de cada pessoa. Cada um, de fato, tem o seu sinal de que algo precede e vai acontecer. Você, por exemplo, pode fazer esse exercício então e começar a notar se sentir algo estranho no corpo, algum pensamento ou alguma emoção para depois comparar os resultados. E compare os resultados com o tempo. Com o tempo você perceberá que aquele sinal ou aquela sinalética pode sim indicar algum acontecimento futuro, mesmo pouco antes dele acontecer, como se fosse o registro de sua intuição propriamente. Agora, a partir de tudo que passei até aqui, se você gostou, se você curtir, eu quero sugerir algumas ideias para você desenvolver e despertar a sua intuição. A primeira é busca meditar, encontrar a paz que existe dentro de você. Aquela paz interior, e lembrar de uma coisa muito específica. Sempre o que existe do lado de dentro também existe do lado de fora, sem qualquer exceção. Assim, você pode ainda recorrer a várias terapias para abrir o canal da sua intuição, como o yoga, a meditação, as técnicas de estado vibracional, que são de energias florais, reiki, cristais, cromoterapia, hipnose, radiestesia, entre tantas outras. Tudo isso sim pode ajudar a aflorar esse poder humano e te ajudar a conseguir grandes resultados, sempre com o poder aflorado da intuição. E pode te ajudar ainda a fazer as melhores escolhas na vida, ou a sair de momentos difíceis, a tomar decisões importantes em todas as áreas, e sempre com muita rapidez, seja eles na vida pessoal, familiar ou mesmo nos negócios. Tudo porque, sem dúvida alguma, a intuição traz paz, calma e confiança interna dentro da gente. Ela ajuda a fazer as melhores escolhas com mais clareza na mente, mais rapidez e a certeza nas emoções do dia a dia. Por isso, como eu falei aqui, a intuição traz informações antecipadas dos eventos lá do futuro. Ela também ajuda na criatividade, traz inspiração e sempre indica o melhor caminho, fortalecendo sempre também o nosso poder pessoal para a gente enfrentar os desafios do dia a dia. Eu diria assim que, sem dúvida alguma, a intuição é uma ferramenta humana poderosa, muito poderosa, que está livre e à disposição de qualquer um. A gente, de fato, só precisa reconhecer esse poder, aceitar esse poder natural e usar a nosso favor, seja na situação que a gente estiver enfrentando. Agora, com toda essa explicação até aqui, se você gostou do tema de hoje e se achou interessante esse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Eu espero que você goste e coloque em prática tudo isso. Agora lembre-se de uma coisa, nós somos luz e poder. Pense nisso. Até mais.